Olha, a sala de aula que a gente conhece está mudando, e mudando rápido. E a grande força por trás dessa transformação toda é a inteligência artificial. Hoje, a gente vai mergulhar em como essa tecnologia promete, sabe, virar o jogo na educação, mas também vamos dar uma olhada nos grandes desafios que vêm junto com ela. E aí a gente chega na pergunta que não quer calar. Será que a inteligência artificial pode mesmo, de verdade, deixar a educação mais justa para todo mundo? Ou será que existe o risco dela acabar, na verdade, aumentando as desigualdades que a gente já luta tanto para combater? É uma linha bem tênue, né? Uma balança super delicada entre uma oportunidade incrível e um perigo real. Para conseguir navegar nesse mar de complexidade, a gente precisa de um norte, né? Uma espécie de guia. E é exatamente isso que a nossa fonte de hoje vai oferecer. A gente está falando aqui do livro Inteligência Artificial e Inclusão. É uma obra organizada pela Rita de Cássia Soares Duque. E o legal é que ela vai fundo em como a IA pode redesenhar tudo na educação. Ensino, avaliação, gestão, mas sempre com um ponto de partida que não se negocia: a inclusão. Ela tem que ser o centro de tudo. E um detalhe que faz toda a diferença, a acessibilidade do material. O livro é publicado em acesso aberto, sabe? Tem link direto para baixar, para ler. A ideia foi mesmo fazer com que ele chegasse na mão de quem está lá no dia a dia, na linha de frente, os educadores, os pesquisadores. É para ser uma ferramenta prática, de consulta mesmo. Bom, então vamos lá. Vamos mergulhar no que mais importa, começando pelo coração de tudo isso, o estudante. Como é que a inteligência artificial, na prática, muda a experiência de quem está aprendendo? O livro é muito pé no chão. Ele coloca a discussão bem aqui, no nosso cenário, no Brasil, sabe? Ele conecta a tecnologia com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e com o PNE, o Plano Nacional de Educação. E é aí que aparece o primeiro superpoder da IA. Ela pode funcionar como uma ferramenta de diagnóstico. Imagina, mapear as desigualdades e ajudar a tomar decisões com base em dados reais, concretos. Só que aqui tem um ponto de tensão, um cabo de guerra, digamos assim. De um lado está aquela promessa incrível de personalizar o ensino, sabe? Adaptar tudo para cada aluno. Mas, do outro lado, tem um perigo do tal do viés algorítmico, que é quando o sistema, sem querer, acaba replicando e até ampliando os preconceitos que já existem na nossa sociedade. E o livro não foge dessa briga, ele encara essa tensão de frente. Tá, mas como é que isso sai do papel e vira algo prático? Então, o livro faz uma coisa muito legal. Ele constrói uma ponte entre as teorias clássicas da psicologia do desenvolvimento, pensa em gigantes como Piaget, Vygotsky e Wallon, e a tecnologia de ponta que a gente tem hoje. A ideia é pegar essa base teórica super sólida para criar ferramentas de IA que consigam desenhar caminhos de aprendizagem que sejam de fato personalizados e, claro, inclusivos. Ok, a gente já viu o impacto direto no aluno. Mas e o sistema como um todo? Como a IA pode mexer nas estruturas da escola inteira? Vamos pensar agora desde o currículo até a gestão mesmo. Olha, uma das mudanças mais radicais talvez seja na avaliação. Em vez daquela prova que acontece de vez em quando, a IA permite um acompanhamento em tempo real. Pensa nisso. Um gestor consegue ver na hora, de forma super detalhada, como cada aluno e como a turma inteira está indo. Isso permite uma agilidade para agir que antes era impensável. É claro que só ter o dado na mão não resolve o problema, né? O livro mostra, com exemplos práticos, com estudos de caso, como esses números viram ação. Eles ajudam os gestores a melhorar processos, a colocar o dinheiro e o esforço onde precisa e, o principal, a dar um apoio direcionado, bem ali, no ponto exato da dificuldade. Ou seja, o impacto é no sistema todo. A IA entra ajudando a planejar o currículo, a fazer essa avaliação que não para e até na parte burocrática da gestão. E qual é o resultado disso? Os gestores ganham tempo. Tempo para se dedicar ao que realmente importa, que é a liderança pedagógica. Mas, como o livro não cansa de lembrar, sempre com aquele olhar crítico, de olho nos dados e atento aos possíveis vieses. E tudo isso leva a gente para o ponto mais importante dessa conversa toda. A tecnologia, por mais incrível que seja, não é uma varinha de condão. Ela é uma ferramenta. E o resultado final depende fundamentalmente de quem está usando essa ferramenta. E para fechar, a obra deixa bem claro que o caminho a seguir se apoia em 3 pilares, e todos eles são bem humanos. Primeiro, capacitar sempre os professores para que eles dominem essas novas ferramentas. Segundo, criar políticas públicas que façam sentido, que guiem esse processo todo. E terceiro, que talvez seja o mais crucial, ter sempre em mente que a tecnologia é que tem que servir à pedagogia, e jamais o contrário. No final das contas, o recado do livro pode ser resumido em 2 palavras, mas que são muito poderosas: inovação com responsabilidade.
É quase um mantra, né? Um chamado à ação que vale para todo mundo, educadores, gestores, a sociedade inteira. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. No meio de tanta automação, de tanto dado sendo analisado, qual é aquele elemento que é puramente humano? Aquela conexão, sabe? Aquele algo a mais que a inteligência artificial, por mais avançada que seja, nunca vai conseguir substituir dentro de uma sala de aula. A resposta para essa pergunta, bom, talvez ela seja a grande chave para o futuro da educação.